Oi, gente, vamos para o nosso devocional de hoje. Eu quero ler com você hoje um devocional que eu fiz ontem, eu achei bem interessante e eu gostaria de compartilhar com você hoje. O autor fala assim: Você conhece o canguru? Sim, o canguru. Estou falando daquele bichinho saltitante. A maioria das pessoas diz que conhece o canguru, mas você sabe quantos dentes tem o canguru? Você sabe quantos anos ele vive? Você sabe qual é a doença que mais mata esse bichinho? Quanto tempo dura a gestação de um canguruzinho? Você sabe isso? Vamos ser sinceros, a gente pode até ter visto um canguru na TV, mas a verdade é que a gente não sabe nada sobre esse bichinho. E mesmo assim, a gente fala que conhece o canguru. E Deus, você conhece? Conhece de ouvir falar, de lembrar meia dúzia de versículos e de ir à igreja? Ou você realmente é capaz de reconhecer a sua voz? Essa pergunta merece uma pausa e uma reflexão. Você conhece Deus? Não, este não é um devocional para te deixar com peso na consciência. É apenas um texto para repetir o maravilhoso convite que nosso Pai Celestial já deixou para você e para mim. Sabe qual é esse convite? Salmos 34:8. Provem e vejam que o Senhor é bom. Esse pedido não foi feito com um tom de você duvida que Deus existe? Então faça uma prova e veja como você está errado. Não, ele é um convite a termos uma relação profunda com o nosso Criador. Um incentivo a chegarmos bem pertinho dele e vermos com os nossos próprios olhos como a sua bondade e a sua misericórdia nos seguem todos os dias da nossa vida. Recomendo que você leia um por dia, um versículo, um capítulo e reflita sobre a profundidade da sua relação com Ele, sobre as oportunidades que tem de experimentá-lo e sobre dar liberdade para que isso aconteça mesmo durante as muitas horas que você gasta trabalhando. Nós precisamos aprender isso. Nós precisamos aprender que mesmo no nosso dia a dia, mesmo no nosso tempo de trabalhar, de fazer que outras coisas? Nós já falamos aqui, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, se eu trabalho, se eu como, se eu respiro, tudo que eu faço é para a glória de Deus. Então, se o que eu faço, esse devocional que eu estou fazendo, ele fala sobre o trabalho. Deus com você no seu trabalho. Ele fala sobre você não fazer separação entre o tempo que você pega a ler na Bíblia, que você vai para a igreja, com o tempo, o seu outro tempo. Não, você fazer todo o seu tempo como um tempo de relacionamento com Deus, até no seu trabalho. Porque durante o tempo que você fica ali no seu trabalho, você pode ir conversando com Deus. Tem um pastor que é o Judá Bertelli, que ele fala que tudo fala.
E eu creio assim também. E Deus, ele vai falando com você ali, no seu dia a dia, no seu trabalho. Se você é dona de casa, ele vai falando com você quando você está lavando uma louça, quando você está limpando a sua casa, quando você está fazendo comida para os seus filhos, ali no fogão, ali na pia, pelo menos comigo, é um lugar que Deus fala muito comigo. Então Deus pode falar com você e você pode falar com Deus para ter esse relacionamento, para você provar a Deus, para você ver Deus, para você ver Deus fazendo as coisas. Como diz o salmista, né? Que eu acabei de ler. Provem e vejam que o Senhor é bom. Provem, Deus. Provar é degustar. Provar é sentir o sabor. Você já viu aqueles provadores de vinho ou de outras comidas? A pessoa, a especialidade dele é provar. Então ele vai ali, o provador de vinho, ele pega, ele cheira e ele prova para sentir o sabor, para ver se é bom. E ele vai sabendo distinguir cada coisa. Então o Senhor fala que prova ele, provem, experimenta do Senhor, tenha uma experiência com o Senhor, tenha um momento com Ele, prova do Senhor no seu dia a dia, converse com Ele de tudo. Ou você tem vergonha de falar com o Senhor, ou tem assuntos que você não consegue falar com Deus, ou tem assuntos que você fala, não vou incomodar Deus com isso. Eu já ouvi isso tantas vezes, não vou incomodar Deus com isso, isso é coisa tão simples, não vou incomodar Ele com isso. Mas como assim? Ele é seu pai. Eu quero te dizer, um pai, como mãe eu falo, um pai e uma mãe nunca se sentem incomodados quando um filho quer vir conversar, quando um filho quer contar alguma coisa. A gente sempre para, quando o filho é pequeno, que o filho vem e fica, mãe, a gente para olhar ele. Muitas vezes, né, a gente dá uma brigadinha, mas para ouvir, para ver o que o filho quer contar. Por exemplo, seu filho chegou da escola e ele está cheio de novidades, então ele senta e fala, mãe, eu quero te contar o que aconteceu. E ele vai te contar tudo nos detalhes. Se for menina, vai contar nos detalhes. Menino é mais, né, redondo, faz por fora, conversa por fora. Mas a mulher, ela é detalhista, então ela vai te contando detalhes. Assim é você com Deus, assim é o seu relacionamento com Deus. Então eu quero te dizer hoje, prove, experimente Deus. Sinta o sabor de um relacionamento com Deus. Sinta o sabor de uma intimidade com Deus. Sinta o sabor de ouvir a sua voz, de ouvir Ele falando, não, meu filho, não faça isso. Não, meu filho, não vai por esse caminho. Vai por esse aqui que eu já tracei para você. Ele fala, não, meu filho, não fala isso mais. Essa palavra não é legal sair da sua boca. Não fique pensando essas coisas. Ele fala, vamos pensar em outras coisas, vamos encher a nossa mente de outras coisas para que você fique bem, vamos pensar em algumas coisas. Às vezes Deus fala assim com você, olha, você está precisando relaxar, você está precisando descansar, pare um pouco de trabalhar porque você está trabalhando demais e tenha um tempo de lazer com a sua família, tenha um tempo de gostoso, de koinonia, que é união, que é aquele momento gostoso de comunhão com seus amigos, com a sua família. Às vezes você vai ouvir Deus falando isso com você. Às vezes você vai ouvir Deus falando assim, olha, para um pouco. Você está muito agitado, você está correndo muito atrás de coisas que não têm valor. Pare um pouco, reflita um pouco nessa vida que você está levando. Isso não está fazendo bem para a sua saúde. Às vezes Deus vai dar essa pausa, vai fazer você dar essa pausa, essa parada, para você respirar, para você viver e para você aproveitar a vida que o Senhor te dá, para com qualidade de vida. Aproveitar a família que o Senhor te deu com qualidade de tempo para essa família. Às vezes você está muito agitado, pensando em muitas coisas e o que você precisa é simplesmente relaxar e não pensar em nada ou pensar em coisas boas, porque tem gente que não consegue não pensar em nada. Então traga à memória aquilo que te dá esperança. Pense em coisas boas e deixe as coisas ruins para lá.
Então eu quero te convidar a você ter esse relacionamento com Deus, íntimo com Deus. Prove o Senhor, deguste esse tempo com Ele, tenha qualidade de tempo, que eu não estou falando de quantidade, estou falando de qualidade. O tempo que você tem com Ele de qualidade. E sem falar que se você colocar Deus aonde Ele realmente está na sua vida, que é o dia inteiro junto com vocês, através do Espírito Santo que habita em nós, o Senhor, nós temos um Deus que habita em nós. O Senhor está em nós, o Senhor está com você 24 horas por dia. Então, prove, experimente o Senhor, sinta o Senhor 24 horas. Fale com Ele em todo o tempo, sobre todos os assuntos. Não tenha vergonha de se abrir com o Senhor, de falar, de rasgar o seu coração, de falar as coisas que você está sentindo, mesmo que sejam coisas que não são muito boas. Vai para Ele e fala: Senhor, eu não quero mais ter esse sentimento. Eu quero que o Senhor limpe o meu coração. Eu quero ter sentimentos bons, pensamentos de paz, pensamentos bons. Então vai limpando o meu coração, porque eu estou pensando isso, 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 isso. Eu estou sentindo isso, isso, isso. Você vai falando com o Senhor e Ele vai dialogando com você e você vai aprender a ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus. Então a palavra que eu tenho para você hoje é: prove do Senhor, experimente ter esse relacionamento com o Senhor, 24 horas ligadinho, conectado com o Senhor. Aleluia, aleluia.